sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus. Boa noite, meu amor. Só tô terminando o negócio aqui. Boa noite, Cleidinha. Boa noite, minha linda. Você viu que meus perfis agora estão de gatinhos? Lá do Instagram tem um de gatinho. Ai, lindona, você viu o recado que eu mandei pra você hoje? Acabou! Eu estava esquecendo da live, porque eu estava no processo, agora há pouquinho ali, de cura hoje também, e aí eu esqueci que eu tinha live. E eu lembrei lá debaixo do chuveiro.
Aí eu falei assim, não, eu vou gravar e depois eu mando. Eu falei, não, eu falei que eu ia dar essa live, então eu vou dar essa live. Então, qual que é a diferença entre crise e trauma, né? Vamos ver como uma pessoa está em crise e quando ela entrou no processo do trauma, existe aí uma diferença, né? E muitas vezes isso acontece debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Então, vamos lá? O que é uma crise, né? Vamos primeiro falar assim, trauma, o que é um trauma? Dependendo da maneira que é levada essa crise que você está passando, ela pode virar um trauma, né? Então, quer dizer, a crise é uma coisa mais leve. Você está passando por momentos, né? São crises, momentos de sofrimento. Momentos em que, misericórdia, você não vê a hora do tempo passar para esse problema também passar, né? Agora, qual que é a visão disso tudo para a sua vida, para a minha vida ou para quem está passando essa crise? Qual que é a visão? Muito legal. Tô babando. Então vamos lá. A crise é um processo, são processos naturais da vida, tá? Todos nós passamos por crises, determinadas crises. Ou seja, como aqui está dizendo na apostila, são processos naturais da vida, onde as coisas ao nosso redor não parecem ter sentido e entramos num profundo processo de avaliação e de autoquestionamento. Avaliação ou questionamento. Oi, Ana Cristina, boa noite, a paz do Senhor, querida. Então, de repente, acontece alguma coisa na sua vida. Você começa a avaliar aquilo ali. Por que isso aconteceu comigo? Por que determinada pessoa fez isso comigo? E você começa a se auto-questionar. Por que eu permiti? Por que eu aceitei? Por que eu reagi dessa maneira? Por que eu não... Ô, Cleide, você pode dar um salve lá pra Ana Paula, que ela chama o resto lá pra mim, fazendo favor? É que eu saí do chuveiro e já entrei na live. Faz favor pra mim. Dá um toque lá no celular dela. Tá bom, meu anjo? Fazendo favor. E é um processo natural que todos nós passamos, gente. Todos nós, né? Às vezes, pode ser até um processo que você já passou há muito tempo. Lá no passado, você já sofreu. Aí hoje, você tem uma cabeça, assim, mais madura. Você tá pensando assim, ó, por que eu permiti isso? Por que eu deixei isso acontecer? Por que eu não tive reação na hora? Aí começa a vir aqueles questionamentos de você para você, né? Então, não é um trauma ainda. Você está passando por uma crise. É uma crise e toda crise, se você souber manejar ela, ela passa. Agora, se você começar a se auto-flagelar naquela situação, diante daquela situação, naquela circunstância, aquilo vai entrando na sua mente, aquilo vai entrando no seu coração e aquilo aloja dentro de você. Quando aloja dentro de você, já era. Aí já complicou, o negócio complicou. Vadeci, meu amor, boa noite, a paz do Senhor. Então diz assim, ó, embora cause sentimento, toda a crise que nós passamos, embora ela cause sentimento, é um momento precioso da nossa vida. Toda crise é um momento. Se ele for um momento ruim, você pode tomar como experiência de vida para você ajudar outras pessoas. Mas para isso você precisa o quê? Se preparar. Para isso você precisa o quê? Ter domínio sobre esse assunto. Você precisa entender que a sua mente já não fará mais a mesma coisa. Não terá o mesmo sentimento. Por exemplo, se você sofreu, vamos pôr um abuso na sua adolescência, na sua infância. O processo foi ruim? Foi. Você lembrou de coisas terríveis? Sim, você lembrou de coisas terríveis. E aí, aquilo vem contigo, caminhando contigo.
Aí chegou nessa fase sua de adulta, você casou. Tem pessoas que causam até problema no casamento. Por quê? Por aquele problema lá do passado. É por isso que existe os médicos. É para isso que existe os médicos que fazem consultas, os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas. São para isso. Porque você precisa expor aquilo. Quando você fala, você alivia. Quando você fala, você liberta um pouco daquilo dentro de você. Tem pessoas que precisam falar por várias vezes, várias vezes. Ela precisa falar aquilo. Né? Lembra do caderninho que eu falei? Caderninho, por você anotar num caderninho. E esse caderninho, você pega esse caderninho e você conversa com Deus a primeira vez. Por que eu falo com Deus? Porque automaticamente é meio complicado, né? Tem pessoas que é complicado para se abrir com psicólogo, com psicanalista. Né? Eu falo isso porque eu já tive essa experiência e eu não consegui abrir. Né? Eu falo que hoje eu entendo que eu poderia ter aberto, mas aquela época que eu estava com a ferida na alma, eu estava sofrendo, eu não consegui. Então é bem complicado, né? É bem complicado. Então, às vezes você quer dar uma de durona. É a pior coisa que tem, sabia? A gente querer dar uma de durona e tipo assim, ergue o queixo e fala assim, não, eu sou mais eu, é nada, tá podre por dentro, tá querendo dar uma aí de... Deixa eu beber água. Nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos entender, sabe, que nós fazemos parte um dos outros, né? E é complicado isso daí, né? Angelina, boa noite. É paz do Senhor, querida. Então, embora esse sofrimento aí, essa crise, ela vai te causar sofrimento, é um momento precioso da vida para ser virada essa situação, é um momento precioso para você superar. Agora é o momento de superar. Porque se você não superar essa crise, ela vai se transformar num trauma. É uma crise que você passou, ou é uma crise que você está passando, ou uma crise que você está vivendo. Por exemplo, outra coisa que eu ouvi pessoas falando, né? Entre elas que o meu marido chega bêbado, né? E ele simplesmente não quer nem saber. Entendeu? Gente, e isso daí vai machucando a mulher. Porque ninguém é objeto para ser usado a hora que quer. Nós temos sentimentos, nós temos amor para dar e nós queremos receber carinho também. Tanto mulher como homem. E as crianças também. Então nós precisamos ficar atentos com os nossos filhos. Se nós sofremos, nós estamos sofrendo. Aí, Ana Paula, boa noite. Se nós sofremos alguma crise no passado, algum trauma no passado, agora é o motivo precioso de dar a volta por cima, de dar a virada. É o momento da superação. Porque alguém precisa de você. Esse alguém são seus filhos. Alguém precisa de você. Pode ser alguém da sua família, ou pode ser o seu marido, ou pode ser a sua esposa. Alguém precisa de você. Você está num processo que você entende. Você precisa entender que o que aconteceu no passado não vai voltar a acontecer, porque hoje você é uma pessoa madura. Tudo aquilo serviu de experiência para você. Que coincidência, né? Eu estava falando isso agora há pouco com duas amigas, né? Por isso que essa avaliação, você precisa fazer, você precisa se engrenar e entender que isso daí é precioso para você, porque você vai superar.
Você tem que superar, você precisa superar, porque se você não superar isso daí, e se você não der volta por cima, isso aí vai virar um trauma emocional. E se virar um trauma emocional, aí a reação vai ser outra. Se virar um trauma emocional, aí vai complicar mais ainda a situação. Aí vai mexer com as suas emoções, vai abalar tudo a sua estrutura. Entendeu? Então, às vezes são coisas assim que, se a gente parar... Ó, eu estava pregando ontem e comentando hoje, né? Eu estava falando que Esther, ela sofreu um tratamento de choque na cura dela. Quando ela foi escolhida para ser rainha, ela estava lá e o povo dela ia tudo morrer, né? Ramã já tinha arquitetado tudo. Mardoqueu soube, foi falar com ela. Tipo assim, eu não tenho o que fazer, porque eu não posso entrar no pátio do rei sem a permissão dele, porque senão eu vou ser morta. E ele pegou o bambu nela. Falou, peraí, se você não fizer algo pelo teu povo, porque os teus pais já mataram. Se você não fizer nada pelo teu povo, o povo de Deus, alguém vai fazer. Ou seja, Deus entra com providência. Será que você não está aí como rainha para salvar o teu povo? Acorda para a vida, Esther. Foi aonde ela se posicionou. Até então, era uma menina... Olha o sofrimento dessa menina, dessa mulher agora, né? Depois na Bíblia. Ela foi trazida como escrava. Que futuro tem? Que futuro tinha? Vivia do quê? Providência de Deus. Ela ser escolhida. Deveria ser linda. Para ser escolhida para entrar. Para ser separada lá entre o povo. Mas nós entendemos que Esther, ela deveria ter os pais assim, bem centrados com Deus. Porque o tempo todo, Esther sempre foi muito educada, sempre foi centrada. Tanto que o eunuco deu privilégios para ela. Deu um quarto melhor para ela, deu privilégios para ela. Né? E por quê? É uma mulher, é uma moça diferente. É uma moça diferente. Então, nós precisamos entender que às vezes nós precisamos de um chacoalha-bambu para a gente poder apertar o parafuso aí e entender que todos nós passamos por crises. Às vezes ela passa a ser trauma. Mas se você for parar hoje para analisar, você pode entender essa crise que você passou, que você está passando, como uma experiência para a sua vida. E que você pode depois, mais tarde, usar essa experiência para ajudar outra pessoa. Lembra que eu sempre falo curadas para curar? Curadas para curar. Nada melhor do que ler o livro de Esther. Curadas para curar. Era para ser uma menina revoltada, traumatizada. Era para ser uma menina, paz do Senhor, Ana Paula. Era para ser uma menina sofredora. Ela estava tudo equilibrado. Quem cuidava dela era o primo dela, o Mardoqueu. O Mordecai, está em algumas bíblias, né? Mas ele precisou o quê? Dar um chacoalhão. Muitas vezes nós estamos anos e anos com psicanalista ou com psicólogo. Você tá ali na mesma tecla ali, ó. Dó, 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 dó. Você não vai pra ré nunca. Dó, 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 dó. Nem pra mim. Dó, 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 dó. De repente você leva um... Você acorda pra vida. Traumas dentro de igreja, papai, desce o bambu, cheio. Todas as igrejas são chamadas de hospitais. E todas elas têm problemas. Não existe igreja perfeita, mas existe um Deus lá dentro perfeito. Amém? Nós estamos ali todos para ser tratados e curados. Os que são mais curadinhos, trata que eles estão chegando agora.
É dessa maneira. Curadas para curar também. Os que estão melhorzinho, passa um pouquinho de entendimento para o outro. Ajuda o outro. Amém? Na crise, nós temos duas reações. Duas reações na crise. Às vezes é tratamento de Deus, avançar ou recuar. Às vezes Deus quer tratar com você, né? Às vezes Deus quer tratar com você e você tá ali naquela dó, o ré, mi, fá, sol, lá, si, você não vai. E Deus te dá ou te coloca uma pessoa na frente, para a pessoa te dar um empurrão, para você sair dali, porque senão parece caminhão velho. Então, ou avança ou recua de vez. Mas a tendência é sempre avançar, né? Ou enfrentamos a situação, porque ela já passou. Você já sofreu. Ou você enfrenta e tira ela para fora. Mas como é que eu vou tirar ela para fora? Falando. O tratamento é falar. O psicólogo não pergunta o que é que está acontecendo. Não é assim que ele faz? O psicanalista também não é assim? O terapeuta também não é assim? Você fala. O processo, o ato de falar é onde você vai se aliviando. Coisas que te magoou, coisas que te feriu, coisas que te machucou. Boa noite, Roberta. Tudo isso você precisa entender que, né, nós temos que ter duas reações diante disso. Você pode congelar ou apagar. Vive refém do problema. Vive refém das pessoas. Vive refém da sua situação. Eu creio que não é conveniente você viver, né, ou nós vivermos refém. Eu tive várias crises na minha vida, vários traumas. Mas eu optei por não viver refém. Eu optei por avançar. Avançar e falar e pôr para fora. Eu optei por prosseguir, né? Passado e o futuro dos traumatizados, nada faz sentido. Não tem sentido a pessoa quando está traumatizada. Tanto do passado dela, ela não tem prazer, né? Como no presente e no futuro, não tem sentido. Agora eu pergunto para você, como é que uma pessoa pode viver sem sentido na vida? Não faz nem sentido, né? Isso que eu tô falando. Não tem sentido viver sem sentido. A pessoa, ela não faz sentido nada para ela. Tudo que você oferece para ela, nada agrada, nada ela tá contente, nada ela tá feliz. Porque ela optou em viver refém daquela situação. Ela optou em viver refém daquele sofrimento. Sendo que ela pode enfrentar essa situação, entendeu? Ela pode avançar, ela pode confrontar essa situação. Para quê? Para ela superar. Ela vai virar o jogo. Ela vai superar. E depois de superar e virar o jogo, você vai ser o quê? Instrumento de Deus para ajudar outra pessoa. Olha que bênção. Porque você já passou por esse processo, você entende como é que funciona o caminhar desse processo, o caminhar desse sofrimento. Você pode ter uma pessoa na família ou ter uma amiga e você pode ajudar essa pessoa. Amém? Nascimento, desmame, andar, ruptura com os pais, primeiro emprego, crise em meio da idade, doenças, frustrações, tudo isso coopera para o quê? Né? Para uma crise que desencadeia um trauma, né? Nascimento. Nasce uma criança.
ao quê? A uma crise de ciúmes do irmãozinho. Aí já começa, se você não souber lidar com essa situação, já começa o BO por aí, o problema por aí, tá? Desmame. É igual desmamar uma criança, é difícil, né? Desmame de vício, desmame de situações. Tudo isso é complicado. Requer o quê? Paciência. Requer paciência para quê? Para superar isso daí, né? Quando a criança começa a andar, ela precisa do quê? De apoio, né? Ou você cuida dela, o irmãozinho que tá lá com crise de ciúme, vai pegar e socar a cara dela na parede. Os nossos problemas são assim. A gente não consegue caminhar. A gente não vai pra frente. Daiane, boa noite, querida. A gente não consegue ir pra frente. Não consegue caminhar, né? Aí vem a separação com os pais. Vai pra escola. Aqui tá falando praticamente o caminhar de uma criança que você passa pra sua vida, né? A ruptura com os pais, a separação. Mesma coisa uma mulher quando casa e ela vai viver com o marido. De repente a mãe dela e o pai fazia tudo. De repente o marido chega pra ela: o que você quer? Boa noite, linda. Já pensou? Você saiu da sua casa onde o seu pai falava assim: ô, minha princesa, você é uma filha linda, amada do pai, né? Onde a sua mãe fala assim: ô, minha filha, o que você quer comer hoje? E chega lá, você vai ter o desmame. Ai, gente, tô rindo porque eu já vi essa situação. Aí você sofre essa ruptura aí, né? Então, gente, eu não aguento. Depois vem o primeiro emprego. Primeiro emprego, a responsabilidade. Passa isso pra sua vida. Sua responsabilidade de casada. Casa limpa, lavada, passada, cozinheira, barriga no fogão, serviço fora de casa. Mesma coisa, o primeiro emprego para um adolescente, né? Ixi, vai chegar reclamando, murmurando, vai ser com certeza uma crise, ele vai passar por uma crise. O patrão é ruim, o serviço é ruim. Por quê? Porque tem que ter disciplina. Aí é hora dos pais. Não é assim. Trabalha desse jeito mesmo. Todo mundo trabalha, nós somos pagos para fazer isso e nós vamos fazer exatamente o que o patrão manda. A empresa é dele. Já começa a disciplinar a sua filha, o seu filho, porque senão vira um morgaço dentro de casa que nem a cama arruma. Nem a cama arruma. E tem mãe que acha bonito. Levanta, vai tomar café, vai pra rua. No aniversário ela dá o celular do ano pra ele. Entendeu? Aí chega o dia das crianças, é um marmanjão. Ele pede um outro celular mais novo. Aí ele pede um monte de coisa e ela só vai dando. Dá presente, estraga, filho. Os filhos têm que, olha, fazer algo na vida. Se ele não arruma algo para fazer, se ele não arruma, se você não arruma uma função para ele dentro de casa, né? Alguém vai arrumar alguma função para ele, né? Amém, Cleide, Deus abençoe. Você vai dormir? 9h30, Cleide. Alguém vai arrumar alguma função para ele na rua. Disciplina os teus filhos. Amém? Outra coisa. Aí vem a crise da meia-idade, né?
de namorado, de namorada, aquela crise danada. Aí aparece enfermidade, aparece doença, aparecem as frustrações. Não era o marido que eu queria, o meu filho está me dando muita decepção, a minha filha tá se perdendo, entendeu? Vem as frustrações. E aí a crise começa o quê? A aumentar. Quando ela começa a aumentar, você está precisando de ajuda, porque ela não pode cair na linhagem do trauma, porque aí vai ficar mais complicado. Você precisa entender que se você anotar isso daí, você conversar com Deus, você falar com Deus, é o primeiro passo. Anota e fala. Fala! Falar é uma coisa, pensar é outra. A nossa mente, ela pode até pensar, mas ela só vai no comando de quando ela ouve o quê? A nossa boca. Por que a criança aprende a falar? Porque você vai ensinando para ela, vai repetindo várias vezes. Aí a mente grava. A nossa mente, ela grava quando você começa a falar com ela. É dessa maneira. Você começa a soltar para fora. Você começa a reagir. Amém? No trauma, nós temos duas reações, né? Ou congelamos tudo. Lembra que eu falei que a mente congela, paralisa tudo? Paralisa tudo. Você não lembra de mais nada. Paralisa tudo, né? Ou apagamos. Apagamos em parte, né? E não apaga, não. Não apaga, não, porque isso aqui tem um nome. Ó. Isso aqui tem um nome. Amnésia protetiva. Tá? Esse apagão que a mente que ela dá, é uma amnésia protetiva, protegendo a nossa mente de coisas piores. O trauma tá tão grande que ela dá um bloqueio, ela para. Não vai passar mais nada, não passa. Só que aquilo que tá lá, aquela sofrência lá, ela vai continuar. Se você não expressar, se você não pôr para fora, se você não abrir o coração, aquilo vai continuar. Quando abre, quando alguém mostra para você que o negócio não é tão... O negócio não é aquele bicho de 7 cabeças que você estava imaginando. Depois que você amadureceu, tem coisas, sim, tem coisas que são pesadas, né? Tem coisas que são assim, né? Mas cada pessoa tem uma maneira de sentir o baque, a pancada, né? Sofre de uma maneira, né? A sensibilidade, cada pessoa tem um estilo de sensibilidade, umas são mais sensíveis, as outras são menos sensíveis. E aí é onde você precisa de alguém, para esse alguém mostrar para você. Vão virar isso daí. Isso vai servir de experiência para você. Amém? Por exemplo, quando que nós congelamos ou apagamos? Quando nós sofremos abusos graves. Abusos. Violências gravíssimas. Perda, morte de uma pessoa muito ligada, de um filho, de um esposo. Ameaças, sabe, ameaças todos os dias pelo celular, eu vou te matar. Sabe aquele marido que te judiava, que você decidiu abandonar? Ameaças todos os dias, né? Patrícia, boa noite, boa tarde, boa noite, minha querida, paz do Senhor. Abandono. Outra coisa que traumatiza muito são os abandonos, né? A pessoa ser abandonada ou recém-nascida, ou ser abandonada depois de criança, ou ser abandonada pelo marido, ou ser abandonada pelo futuro marido, ou ser abandonada pelo noivo. Né? É muito triste. Mas pior é para aquela que tirou o noivo daquela outra, ou o marido daquela. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Né? O que traumatiza muito também? As catástrofes, né? Geralmente o cérebro tem como defesa o apagão.
né? Amnésia momentânea, amnésia cerebral, o apagão. Passado e futuro dos traumatizados, ele não faz sentido nenhum, não tem o que falar. Presente do traumatizado, toda a carga de mágoa, raiva, culpa está no presente. Olha, o presente do traumatizado não é uma pessoa feliz. Uma pessoa traumatizada, você vai conversar com ela, você não ouve nada que te acrescenta. E o pior é que tem pessoas que estão sofrendo do trauma, são pessoas que não querem ajuda. São pessoas insuportáveis. São pessoas que não dá para você conversar, que ela fica na mesma tecla assim, ó. E ela não quer ouvir nada que você fale. Mas ela quer ouvir que você diga para ela assim: nossa, menina, você suportou tudo isso? Meu Deus, como você é forte. Como você é forte, como você sofre, ou como você sofreu. Menina, você é uma guerreira, é nada. A pessoa tá destruída, arrasada, mas ela não é mulher o suficiente para chegar e falar isso. Porque para abrir o coração, ó, venhamos e convenhamos, tem que ter bala na agulha. Primeiro que você precisa saber para quem você está falando, né? Se você não tiver com um profissional, você precisa saber para quem você fala. Porque às vezes você vai falar para certas pessoas e a sua vida vira um livro aberto para o mundo. Aí a vergonha ela é maior ainda. Né? Então, o presente do traumatizado, tudo que você vai falar, você viu que legal? Você viu que bacana a apresentação na igreja? Ah, sei não estava muito boa não. Eu estava meio desanimada, eu estava com raiva, meu marido me irritou. Aí eu fui para a igreja pela misericórdia, pela misericórdia. Olha, você está na festa do cachorro quente na igreja, olha que delícia, né? Todo mundo brincando, conversando e comendo cachorro quente, tomando refrigerante, né? Aí você chega perto de uma pessoa traumatizada, ela chega perto de você, ela chega com aquela cara assim, ó. Você fala: e aí, irmã? Paz, Senhor, querida. Paz, Senhor. Nossa, eu até corro, gente, eu corro. Eu só cuido de quem quer, mas de quem não quer eu corro. Eu fujo, foge da aparência do mal. A Bíblia não fala. Se a pessoa não quiser ajuda, se ela não quer ajuda, não tem como você ajudar. Porque, ó, morte, catástrofe, sofrimento, perda, dor, quando o negócio é forte, é profundo, você precisa de ter uma pessoa sempre do teu lado, porque você precisa falar. O falar é que libera aquilo que está lá guardado. Se você não conseguir falar, se você ficar picotando e alguém não ficar olhando para você e depois terminar com tudo isso, orar por você, não adianta nada. Você vai contando picadinho para um, picadinho para outro, picadinho para outro. No fim, quer dizer, você não abriu nada. Você só maquiou o seu problema, entendendo? Você está só maquiando aí o seu problema. Agora, eventos que geram traumas psicológicos. Eventos. Anota aí, ó. O que gera traumas psicológicos? Olha o que gera. Abuso físico. Olha para isso. Abuso físico. Tapas no rosto. Gente, a pior coisa do mundo. Eu nunca levei, graças a Deus. Mas eu já vi pessoas levar na minha frente assim. E é como se a dor fosse em mim. Soco. Humilhações diante de amigos. Você já viu aquele marido quando tá bêbado? Entendeu? Ou aquela mulher quando tá bêbada e o homem não bebe? E ela fala aquele monte de coisa. Super desagradável. Coisas até pessoais assim entre os dois. Ela ou ele rasga ali na frente de todo mundo. Que humilhação. Meu Deus. Né? Surra com teor de espancamento. Né? O que a Maria da Penha não tá dando conta hoje.
Os distanciamento de 800 metros, né? Não sei se é mais ou menos isso. Não tá adiantando nada, porque os homens chega para matar, né? Abuso sexual, abuso físico, abuso sexual, incluindo toques, beijos, abraços, conotações sexuais, estupro, sexo oral, anal, ouvir ou ver cenas de sexo forçada. Diante da situação, às vezes a pessoa te força a passar por tudo isso. Diante da crueldade que ela está fazendo, ainda te força a assistir tudo isso, né? Aí, como uma pessoa traumatizada vê a vida dela? No presente, no passado ou no futuro? Ela se vê assim, com a carga de mágoa muito grande, com uma raiva tão profunda, que a vida dela não tem futuro. Ela não vê futuro, mas tem futuro. Tem futuro. Graças a Deus tem futuro. Só vai precisar de você procurar ou um psicólogo, ou um psicanalista, ou um terapeuta, e você abrir seu coração. E ir pedindo para Deus e colocando bálsamo de cura. Esse é o processo. Viu a diferença entre crise e trauma? A crise você tem que dominá-la no começo. Depois, quando é trauma, o trauma é coisa mais profunda. Você vai mastigando, né? Aquele negócio, por exemplo, chiclete. Não tem nem mais gosto, mas você passa. Tem pessoas que passam mastigando o dia inteiro. É a mesma coisa de um chiclete. A pessoa que está mastigando é a pessoa que está sofrendo. Quando acabou o doce, joga fora, né? É normal. Mas a pessoa que está naquela crise de ansiedade, que está naquele nervoso, que está passando por um trauma muito grande, ela continua. Mesmo sem doce. Só o fato de mastigar, mexeu o maxilar, já tá, né? Geralmente pessoas quando têm traumas muito grandes, muito fortes assim, elas comem o sofrimento, né? Usa o alimento como fonte. Eu vou comer que passa. Não passa não. Não passa não. É pior a situação. Você tem que pôr para fora. Expressar isso para fora. Tem pessoas, principalmente pessoas que moram sozinhas, são pessoas assim que às vezes estão aposentadas tal, e começam a ter essa sensação de estar sozinha, né? Tipo, logo eu vou morrer. Todos nós vamos morrer, né, gente? Todos nós vamos morrer um dia. É fato. Ninguém vai ficar aqui para semente. Um dia vai um, outro. Cada um tem a sua senha. Cada um vai. Então nós precisamos entender que nós vamos partir um dia. Tá? Então, que nós venhamos ver isso de uma maneira diferente. É triste? É muito triste você perder uma pessoa que você ama. É muito triste. Perder um filho, perder um marido, perder uma mãe, perder um irmão, é muito triste. Mas faz parte da vida. Alguém nasceu. Alguém morreu. Quem que é o dono da vida? Deus. Nós vamos questionar Deus porque nasceu alguém? Nós vamos questionar Deus porque ele levou alguém? Não. Por isso que está dizendo aqui, aconselhamento cristão. Amém? E hoje vai ser bem curtinho mesmo. E eu vou dar uma reprisada aqui para vocês. Vou ficar só nessa página aqui, que ela é profunda. Se quiserem anotar,
sobre os traumas aí que gera o psicológico. Vou primeiro, de novo, vou dar uma pincelada entre crise e trauma, tá? A crise é um processo natural da vida, olha, processo natural da vida, aonde as coisas ao nosso redor não parecem ter sentido. E entramos num processo do quê? De avaliação e de autoquestionamento. Ou seja, nós passamos por um processo que é normal, mas a gente não está concordando com aquilo. A gente não está gostando daquilo lá, não. Não estou aceitando isso, não. Isso aqui não está batendo com a minha cabeça. Isso é coisa que eu não estou, não está do meu agrado. Não estou satisfeita com isso. Aí você se expressa, beleza. É para expressar mesmo. É para pôr para fora, né? Para quê tudo isso daqui? Embora isso cause sofrimento para você, né? É um momento precioso para quê? Para quê que esse momento? Boa noite, Bi. É um momento precioso por quê? Porque é o momento da virada, é o momento de você superar essa situação. Supera essa situação. Por exemplo, alguém te caluniou dentro da igreja, né? Que hoje é fato, isso é corriqueiro hoje, né? Alguém te criticar, ou falar mal, ou ter preconceito dentro da igreja de você, né? Às vezes por ciúmes, às vezes por raiva mesmo de você, porque você chegou na igreja, abriu o coração para Deus e deslanchou na vida, e de repente a piô tá lá, 20 anos lá, e tá lá estacionada, sem acontecer nada na vida dela, né? E ela começa a fazer aquela roda de amigos, fazer com que você se sinta mal, todos ficarem te olhando. Você vai ter que superar isso daí. Vai ser uma crise que você está passando, você vai ter que superar isso daí. Você vai ter que entender que você é mulher ou homem o suficiente para passar por cima disso daí. Entender que você é você. Se a pessoa está fazendo aquilo, é porque ela queria estar no seu lugar. Entendeu? Vê essa situação? Como você faz a virada, você dá a virada aqui e supera essa situação. A pessoa, para fazer isso, é porque ela queria ser você. Ela queria estar no seu lugar. Então ela arruma todo essa cena de tropeço, fofocando, falando mal de você, entendeu? E você não vai tirar satisfação. Você tá ali para ouvir a mensagem da cruz. Você tá para ouvir a mensagem de Cristo. Você não tá ali para ver fofoca de pessoa mal amada. Entendeu? Tá entendendo? Então, essa crise você vai superar. Agora, se você pôr isso na sua cabeça, e se você começar a tentar arrumar um outro grupo para combater aquele grupo, então você não está lá para ouvir a palavra de Deus. Ou então você abandona a igreja. Aí eu vou parar. Ixi, eu já vi tanta coisa em igreja, eu nunca abandonei. Porque eu tô lá não é por causa do ser humano, não. Eu tô lá por causa de Deus. Sacrifício da cruz. E é assim que a gente tem que entender. Então, essa crise aí, você vai passar. Tô hoje com crise, tô com crise de pelo de gato. Minha casa é cheia de gato, gente. E essa crise você vai superar. Você superando, isso não gera um trauma na sua vida. Quantas pessoas eu converso que fala assim, ó, eu não vou na igreja, eu desisti, porque na igreja tem panela. Tá cheio de panela na igreja, gente. Tá cheio de panela. Mas nós não vamos lá para entrar na panela. Nós vamos lá para ouvir a palavra de Deus. Então, supera. Na crise, nós temos duas reações, na crise, né? Ou nós vamos enfrentar essa situação, ou nós vamos fugir. Vou embora, daqui eu não fico mais. Essa igreja não presta, né? Ou esse lugar não presta, aqui eu não quero mais ficar. Ou você foge, ou você enfrenta, na crise, tá? Conforme a sua reação, vem depois o resto.
Se você enfrentar a situação, você vai sair de boa, certo? Se você enfrentar, você vai sair de boa, enfrentando a situação. Você vai ver com outros olhos. Você vai falar assim, ah, nada, deixa falar de mim. Ai, ó, a Vera falou mal de você. Falou assim que você não tem estilo disso, não tem estilo daquilo. Você, não tem problema, amiga. Não tem problema não. Deixa falar. Ela tá lembrando de mim. Deixa lembrar. Né? E ser bem resolvida e resolvido. Deixa falar. Vai tirar satisfação? Não. Não baixe no mesmo nível. Né? Ou você vai fugir. Se você fugir, o que vai acontecer com você? Né? Se você recuar, o que vai acontecer com você? O trauma vai entrar. Aí o trauma vai haver o quê? Vai ter duas reações nesse trauma aí. Né? O congelamento, você vai ficar aquela pessoa morta para a vida, né? Ou você vai apagar, né? Apagar como? Viver refém daquela situação. Uns saem porque querem sair. Por isso que a cura de traumas emocionais é igualzinho vício de droga, de bebida, é igualzinho. Você precisa querer. Querer é poder. Você precisa querer. Quando você quer ajuda e quando você parte para cima, sem medo, sem dó, sem piedade, você sai do trauma e você passa a viver e entender que você passou por um processo terrível e que hoje você entende que você é uma pessoa bem resolvida e que você pode usar esse trauma que você sofreu lá no passado para você ajudar outras pessoas, né? E como é que pode esse trauma? Como é que acontece esse trauma? Acontece como? Abuso físico, tapa no rosto, soco, humilhações diante das pessoas. São pai ou mãe humilhando você diante dos seus amigos, né? Surra com teor de espancamento. Quantas mulheres são humilhadas? Quantas mulheres eu já vi indo na igreja com o olho inchado? Né? Você dá até medo de perguntar, porque você sabe que foi o marido que deu soco. Agora, como que pode a mulher voltar para a mesma casa? Como é que pode a mulher não entregar o cara porque tem medo do cara ir preso? Tem medo do cara bater mais nela? Tem medo do cara matar ela? Como é que pode uma mulher se sujeitar ao nível desse? Como é que pode uma mulher entender que isso não é homem para casar? Eu penso, às vezes eu vejo situações acontecendo com as mulheres, eu penso assim, meu Deus, eu acho que eu nasci errado, porque eu jamais aceitaria isso na minha vida. É falta de amor, gente. Uma mulher para sujeitar a isso, ou um homem para sujeitar uma mulher fazendo, saindo, dando perdido, é porque não tem amor. O homem ou a mulher precisa ter amor. Você precisa ter amor porque você precisa ensinar alguém. Você precisa ajudar os seus filhos. Seus filhos precisam crescer entendendo que eles precisam se amar também. Porque senão vão ser pessoas frustradas também. Né? Abuso sexual, incluindo toque, beijo, abraços, né? Com abraços que estupro, sexo oral, e aí vai o negócio, não vou nem falar o resto. Tortura, tortura. Tortura. Isso é um abuso psicológico, é um abuso espiritual, é algo assim que dá para chocar. Eu nem acabei de ler tudo o negócio aqui não, mas dá para chocar, né? É difícil? Mas quando a pessoa passa
E quando a pessoa, ela vai se libertar, ela se liberta falando, tá? A pessoa sempre se liberta falando, sempre falando. A libertação é o ato de falar. A libertação é o ato de você chorar. Na hora você vai chorar, na hora você vai questionar. Boa noite, Juan. Na hora você vai questionar, na hora você, vai odiar, você vai ofender, você vai xingar. São reações normais. Né? Agora, quem está te ouvindo pode falar, não, você não pode falar isso. Não, pode falar sim, tem que falar. Porque é o momento da ira, ela precisa pôr para fora. Ela precisa expressar aquilo que está guardado lá há muito tempo. Dá murro na parede, dá murro na mesa. Porque é um sentimento que está guardado ali há muito tempo. Ele precisa sair para fora. E conforme você vai anotando, o primeiro processo seu, é difícil falar com o psicólogo, com o psiquiatra, com o psicanalista, com o terapeuta. Entra no seu quarto. Né? Eu particularmente gosto de ir lá pro fundo que não tem ninguém. Ou então, se a casa é pequena, entra no seu banheiro, tranca a porta ali você fala com Deus. Mas não adianta só pensar, é o que eu falo. O ato de você falar, a sua mente vai entender. Já passou. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu passei por isso, isso, isso. Eu não quero mais ter esse pensamento. Isso me machuca, isso me feriu muito. Aí você vai lembrar daquilo lá. Não vai ser legal você lembrar, você vai chorar. Faz parte da terapia, tá? Da cura. Tudo faz parte, tá bom? E esse é o processo aqui, tá? De uma pessoa que tá traumatizada psicologicamente. Então, ela vai realmente, né? Meu Deus. Esse próximo assunto é muito triste, gente. Olha, esse próximo assunto aqui, eu acho que eu vou ter que pular ele, porque não sei se eu posso pular, eu vou orar a Deus. Porque eu não posso pedir para um adolescente sair da live, porque eu sei que tem adolescente na live, né? Mas, de outra maneira também, a gente não sabe o que aconteceu. E esse adolescente pode ser usado para ajudar outras pessoas também. Porque Deus usa quem Ele quer. Mas eu vou ler aqui e tentar, na outra live, falar mais leve. Porque se eu for falar aqui da maneira como está aqui na apostila, ele é forte. É muito forte. Muito forte mesmo. Aliás, ele não é forte, ele é pesado. É um assunto muito pesado, porém, né? Olha, inclusive aqui está dizendo aqui que existe muitas pessoas que são vítimas disso tudo por outras pessoas. Entendeu? De abuso sexual. E todos os tipos de abuso. É muito forte. Mas eu vou falar assim. Mas eu vou procurar aqui uma maneira mais amena de falar. De explicar uma coisa mais suave. Tá entendendo? Para não traumatizar muito, para não pesar, não ficar um peso. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo. Nós vamos orar agora. Deixa eu ver aqui o louvorzinho aqui. Amém. Pensa nesse problema seu. Pensa nisso que você escreveu no caderno já, que você já adiantou.
Só pensa agora. Porque agora quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Pai de amor, bondade e misericórdia, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor tem tratado, o Senhor tem curado. Obrigado porque o Senhor tem falado de maneira sobrenatural. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos faz, ó Pai, entender que essas crises, ó Pai, elas vão passar. Nos faz entender, Senhor, que esses traumas, que nós ficamos presos com ele há muito tempo, que eles podem se transformar em experiência para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, nos sustenta, Pai. Tira, Senhor, de nós todo pensamento maléfico, maligno, tudo aquilo que vem nos frustrando lá do passado e nos traz à tona a Tua presença. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, vai curando, vai tratando, vai restaurando cada vida e todos aqueles que irão ouvir. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que trata, o Senhor é Deus que coloca o bálsamo de cura. Enche-nos com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus, que as igrejas, ó Pai, venham levantar pessoas para fazer esse tratamento, ó Pai. O mínimo já dá para ajudar. Esse é o mínimo que eu aprendi e que eu estou ajudando as pessoas. E eu tenho certeza que muitas pessoas já me disseram que já entenderam. Que as igrejas venham entender que há uma necessidade muito grande de haver pessoas para ouvir, para orar por esse tipo de sofrimento. Tira, Senhor, todo trauma, todo sofrimento, toda humilhação, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai resgatando essas vidas, Pai. Vai tirando esse sofrimento lá da infância. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tira toda a dor. Tira, Pai. Enche com Teu poder, Espírito Santo. Enche com a Tua paz, enche com a Tua unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Aproveitando, a gente já grita, Senhor, pela nação também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa a nossa nação, nós consagramos a nossa nação ao Senhor, nós declaramos que a nossa nação pertence ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa a nossa nação, os nossos dirigentes, o Espírito Santo, enche-nos com Teu poder, direciona, Pai, o nosso país, direciona, Senhor, aqueles que estão perdidos ainda, em nome do Senhor Jesus. Salva os perdidos, liberta os cativos, os oprimidos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Traga luz para aqueles que estão se vendo no fim do túnel. Deus de luz, Deus de amor, Deus de bondade, Deus da justiça. Consagramos as nossas vidas ao Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Obrigado por estar aqui. Que Deus possa te encher com o bálsamo de cura. Abra o teu coração para Ele. Você vai chorar. Você vai sentir. É o processo da cura. Depois você vai entender que você vai ser muito usado por Deus. Usada e usado por Deus para ajudar outras pessoas. Eu também passo processo de cura. O que está melhorzinho, ajuda. O que está melhorzinho, busca aprender mais para ajudar o outro. Amém? Beijo no seu coração e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?